Ora, a sensação que eu tenho nesta segunda temporada é que as coisas estão mais diretas. Vamos ao ponto. Bem-vindos, olá, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que estás-me a ouvir agora. Se estás a caminhar, se estás deitado, se é a tua pausa de almoço, se estás-me a ouvir no carro. Obrigada. Obrigada também por esta reflexão e por todas as mensagens que tenho vindo a receber a cada episódio. Não faço realmente nenhuma reflexão sozinha e por isso tenho muito a agradecer. O episódio 2 chama-se O Milagre dos Pedaços Partidos. Ora bem, isto começa por uma reflexão sobre uma passagem, já vou dizer como é que eu cheguei lá a esta passagem, porque é que cheguei a esta passagem bíblica e porque é que vou refletir sobre ela. Mas faço aqui uma ponte entre aquilo que são os nossos fragmentos, aquilo que são os nossos ditos fracassos e porque é que nós achamos que devemos dissociar-nos deles. Então, na vida, nós queremos normalmente deitar fora as nossas dores. Eu acho que normalmente, sempre, não é? Não, o que dói é quase como sai rua daqui, sai de mim, sai do meu espaço, sai da minha vida porque dói, porque magoa, não é? Mas na verdade, os fragmentos da nossa história não são lixo, não é? São, na verdade, também o nosso maior património, a nossa maior aprendizagem. E há uma regra de ouro, que eu considero para mim uma regra de ouro, sobretudo que se liga aqui muito à mensagem que eu venho trazer, que é: não existem coincidências. Não existem coincidências na nossa vida. Nada está... como é que eu ia dizer? Nada, não. Tudo está ligado, ok? Mas para o contrário. Então existem pistas em todo o lado e a sensação é que a verdade, ou consideras verdade para ti, ou consideras informação para ti, está sempre a tentar comunicar. E nós andamos demasiado distraídos, sem pausas, para reconhecer esses sinais. E aqui também surgiu uma pergunta que é, enquanto que eu escrevia as informações que eu achava que queria aqui refletir convosco, surgiu uma pergunta que é: o que é que tu fazes com o teu silêncio? Ou seja, existe um momento em que tu entras no carro, vamos pôr assim, por exemplo, e vais do ponto A ao ponto B e se calhar demora 40 minutos. E tu podes estar em pausa, em silêncio. O que é que fazes nessa pausa? Procuras mergulhar em músicas porque não queres ouvir a tua mente, consegues ouvir a tua mente, consegues até ter uma ideia nova enquanto estás a conduzir ou quando estás a caminhar desse ponto A ao ponto B. Tens pausas para ti, tens momentos de silêncio. Claro, não vou dizer aqui, se tu tiveres um ponto A, ponto B e vais demorar 2 horas e meia, se calhar vai haver um momento em que tu podes colocar uma música e que tu até podes ouvir alguma informação importante, algum podcast, sei lá, tanta coisa que podemos fazer no caminho. Mas quando nós abrimos logo este piloto automático de que precisamos de barulho, o barulho está aqui a demonstrar que precisamos de tapar alguma coisa, que não queremos ouvir este ruído interno, que pode ter a ver exatamente com alguma frustração, alguma dor, alguma história que esteja acontecendo no momento, alguma fase do trabalho, alguma fase na vida, mas é importante exatamente nesse lugar que nós tenhamos abertura para estar em silêncio e para ouvirmos os nossos silêncios. Se nós não temos esta resposta de o que é que tu fazes no teu silêncio, o que é que tu fazes com o teu silêncio, se tu não tens nenhuma resposta, acho que poderias começar a pensar sobre isso. Então, nestes momentos, isto para fazer aqui a ponte, nestes momentos é que estava nesse silêncio e estava no carro, estava para estacionar num parque de estacionamento de um shopping aqui em Braga. O carro da frente assustou-me assim a atenção porque tinha umas letras, eu reparo muito nas matrículas, e tinha umas letras diferentes e vi João 613. Eu, ok, primeiro não liguei e depois,
calma, isto aqui, ora deixa-me ver se é mesmo o que está escrito, que sou um pouco miúpe, mesmo com lentes de contacto. Então o carro prosseguiu e estávamos na mesma linha de passagem, então ainda tive tempo de voltar a verificar o que é que estava lá e verifiquei João 6,13. Ok, isto é como uma passagem bíblica, ok? Anotado mentalmente, segui, estacionei, fui fazer o que tinha a fazer, as minhas compras. Quando voltei a casa, eu, ok, o que é esta passagem bíblica? O que é que isto significa? E fui procurar o que estava escrito e realmente o que é que queria dizer, o que é que aquela pessoa estava a enviar de mensagem para os outros, não é? Porque ali tinha uma mensagem exatamente na traseira do carro. E quando eu fui ver, tem a ver com a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Não sei se toda a gente conhece esta história, mas eu vou desenvolver aqui um bocadinho, mas no fundo é quando Jesus estava a pregar, naqueles momentos em que era mais intenso em cada zona, houve uma zona em que realmente apareceu muita gente e a comida e a bebida que eles tinham não era suficiente para tanta gente. Mas naquela fase deu-se um milagre, no sentido de que podemos esperar ali que nada nos faltará. E na verdade, o versículo, acho que é assim que posso dizer, não estou a dizer nenhum erro, o versículo que estava apontado exatamente atrás daquele carro não era da história do milagre em si, ou seja, do milagre feito em si. Mas o que é que aconteceu após o milagre? Então achei ainda mais curioso. E diz assim: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. Ou seja, após o milagre, ou a reprodução daquele milagre, se assim quisermos dizer, ainda tiveram mais sobras do que os pães iniciais para fazer o milagre. Eu, caramba! Então a mensagem aqui é: quando tu achas que está tudo perdido, não está nada. E ainda sobra mais do que aquilo que tu imaginavas. Isto também levou-me aqui a este pensamento. Quando nós organizamos uma festa, um evento, e só por pedaços mesmo pequeninos, nós dizemos, ninguém vai comer isto, vamos ter que deixar estas sobras, vamos ter que acabar por deitar fora, provavelmente, mas na verdade há aqui um ensinamento de Jesus que é: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Claro que se estivermos a falar realmente em comida, como eu fui buscar aqui esta analogia, nós não vamos pegar em migalhas para comer, certo? Mas eu aqui quero trazer mais do que a comida. Esta é a minha reflexão, que é: quantos pedaços partidos da nossa história, ok, nós andamos a deitar para o lixo e a achar que não tem qualquer valor, porque são realmente pedaços partidos muito pequenininhos, que ficaram exatamente pequenininhos porque nos partimos em pedaços mesmo desse tamanho, de tão que foi o embate, de tal que foi o terremoto que passou por nós, na nossa vida, seja qual foi a situação. E na verdade, então, quando nós passamos por uma crise, por algo que não funcionou, por um casamento que está a acabar, por um projeto que terminou, por algo que tu deste mesmo o teu melhor e falhaste, não é? Há aqui uma falha, algo que quebra, algo que termina para outro novo iniciar, mas há uma grande exaustão e aquela pessoa ficou exausta e partida porque lutou para que aquela situação se mantivesse, certo? Então ela foi até o seu limite. E esses fragmentos de dor, onde é que nós deixamos esses fragmentos de dor? Na verdade, aquilo que eu sinto é que o nosso ego, cheio de vergonha, não é? Vais tentar esconder tudo. Até há uma coisa particular que me surgiu agora, que é, estava a ver como é que eu vou explicar? Estão a ver aquelas transformações de cabelo, essas coisas. E a pessoa que faz transformação gosta de ouvir a história da pessoa, ou a pessoa conta um bocadinho daquilo que passou até agora na sua vida, etc. E aquela pessoa, por acaso era um homem, estava a falar daquilo que tinha passado
sobre o pai, porque levava muito do pai, de chicote mesmo, ao ponto de ficar com marcas e a sangrar. E o pai era daquele estilo que, se eu contasse a alguém, ainda ficava pior do que o que estava. Encontrava roupa que eu vestisse para que não se notasse as marcas e batia em zonas em que pudessem ser tapadas, ok? E eu estava a falar daquela situação a sorrir. E a pessoa a sorrir no sentido de que, ok, está tudo bem comigo, já passou, eu sou adulto. Eu estava a fazer essa transição da conversa. E a pessoa que está a atender diz a seguinte pergunta, que eu achei uau, que é: quantas vezes tu contaste alguma história que te doeu a sorrir? Quando é que tu te habituaste a contar as tuas dores a sorrir? Para que as outras pessoas pensassem que não tivesse nenhum significado e que aquilo realmente tinha sido apenas uma passagem. Quando claramente eu vejo dor no teu rosto e no teu olhar. Então, realmente, talvez ali estamos a falar de uma situação que pode ter acontecido mil e uma coisas para ele fazer o seguinte. A resposta dele foi: uau, eu não me tinha dado conta de que disfarçava a minha dor desta forma. E eu dizia ao outro que eu estava a falar tranquilamente porque já tinha sarado o assunto, mas na verdade realmente eu ainda estou partido, fragmentado, não é? E nós temos muito a noção de, ou falamos muito sobre, aconteceu-me isto e isto, o casamento terminou, a relação com aquelas pessoas terminou, então eu vou começar de novo. Temos muito isto, vou começar de novo. Será que nós começamos realmente de novo? Ou a minha essência verdadeira é construída exatamente desses pedaços, e muitas vezes os pedacinhos dos pedacinhos, porque a exaustão foi muito grande, e a minha essência é construída exatamente desses tropeços, dessas falhas, dessas experiências que o meu ego quer tapar, ou com a minha ferida, ou com a minha criança, como este homem, não é? Que quer tapar, quer esconder e que nem se tinha dado conta do que estava a acontecer, não é? Até alguém de fora poder ter visualizado aquele homem com olhos de ver, não é? Com a alma. E é muito importante nesta fase também percebermos que, eu vou falar aqui de alguém que vocês já estão habituados, que é o Augusto Cury, e ele explica que nós temos o péssimo hábito de não reciclar o nosso lixo emocional. O que é que ele quer dizer com isto? Que nós temos o péssimo, vou repetir, nós temos o péssimo hábito de não reciclar o nosso lixo emocional. Então, nós guardamos a culpa e rejeitamos a lição. E vou repetir também aqui, guardamos a culpa e rejeitamos a lição. Se nós não reciclamos algo que nos aconteceu, ou seja, que possamos assentar, passar pela dor, não vamos fugir da dor, ok? É muito importante este ponto, não é fugir da dor ou fingir que não aconteceu, como estava também aqui, neste caso provavelmente esta pessoa também estava a passar ainda por essa fase, porque fugia da dor para poder aceitá-la, ok? E no fundo há aqui algum ressentimento que ainda possa guardar, por exemplo, aqui neste caso por este pai, ou alguma sensação de culpa até desmedida e por aí fora, e ainda não teve essa capacidade de ressignificar aquele momento, porque deve ter sido exatamente de muita dor, e depois eu não continuei a ver a conversa, mas aquele bocadinho já deu para perceber todo o cenário que se passava ali. E agora vamos aqui um bocadinho para o detalhe matemático desta passagem bíblica que eu comecei por falar neste episódio e que me chamou a atenção. Nós temos o seguinte: o milagre começa com 5 pães, ok? É assim que começa. Se vocês quiserem ler, conseguem ver. Então, nesta parte do João, passagem sexta, e conseguem ler a história, diz mesmo a multiplicação dos pães. E começa assim com 5 pães e alimentam os 5 com os 5 pães e os peixes, ok? Mas eu quero fixar aqui os 5. Alimentou 5.000 pessoas, então apenas com 5 alimentaram 5.000, quando todos achavam que não iria existir comida suficiente, ok?
E aqui já se deu um milagre. 5 pães, 5.000 pessoas, estamos bem, despachadinhos, bora lá. Mas, no entanto, há aqui mais uma matemática que surge nesta história, que é, no final, cada 12 apóstolos, não é? Cada um individualmente, os 12 apóstolos, recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Então havia mais pão no fim em pedaços do que pão inteiro no início. Muito mais abundância, se assim quisermos dizer. Então a sobra do milagre feito em si era maior que a semente que deu origem ao milagre. Já viram? E mesmo depois de terem distribuído por todas as pessoas, porque 5.000, imaginem, 12 discípulos a distribuir, meu Deus, nem quero imaginar. Deixaram que toda a gente comesse, toda a gente recebesse o seu pão, toda a gente recebesse o seu peixe. E mesmo assim, cada um ainda ficou com sobras para si, para aquele momento e até para a viagem que iriam fazer no dia seguinte. Estou a imaginar aqui este cenário, por isso é que vejo esta pausa. Vocês imaginarem, no momento da aflição, que se pode pensar não há o que comer, surge uma resposta e no fim ainda existe mais para os próximos dias. Então, quando nós acabamos por olhar e perceber que existe uma solução a caminho, que está tudo em ordem e que todos aqueles fragmentos que eu passei fazem parte e fizeram parte da minha história, nós podemos então fazer aquilo que Augusto Cury acabou por nos ensinar, que é ressignificar o nosso lixo, ressignificar a nossa dor, a nossa repulsa, para assim se tornar um alimento. Alimento de quê? Que vai sustentar quem? A ti e outras pessoas que vão aparecer no teu caminho. Já viste? Porque tu vais poder aprender algo, nem sempre fácil, mas vais poder também ajudar outros que passarão ou passaram pelo mesmo que tu. E muitos sentem-se assim, fragmentos, que doam tanto aos outros, que doam tanto à empresa, que doam tanto à família, que parece que a energia é toda sugada no meio da vida, daquilo que é, se podemos chamar de vida, e que depois só sobram as migalhas. E convenhamos dizer que o mundo lá fora é bastante cruel e muitas vezes exigem-nos que nós estejamos inteiros por completo em tudo o que nós vamos fazer, não há cá fragmentos, estás mal point, não é? Como se costuma expressar. Mas na verdade, e aqui a lição que nós temos que retirar é que se o mestre nos diz, eu não desperdiço nada na tua vida, eu até os pedacinhos que sobraram eu vou buscar para te alimentar, nenhuma lágrima, nenhuma noite mal dormida, nenhuma desilusão é algo desperdiçado na tua vida, e essas partes mais dolorosas vão para os teus cestos para alimentar a tua próxima fase de expansão, se tu fizeres esse ressignificar. E assim temos a seguinte conclusão: o teu passado é o teu milagre. O teu passado é o teu milagre. Se o meu passado é o meu milagre, eu tenho que olhar para ele, falar sobre ele, ressignificar muitas situações, olhar para elas, não escondê-las, não fingir que já não aconteceu. Ou quando nos lembramos de alguma passagem em criança, sei lá, adolescência, ou alguma fase num trabalho que nos marcou muito pela negativa, só estamos sempre a fugir daquela situação mentalmente e até nos dá quase uma taquicardia quando nos lembramos daquela situação, significa que nós temos que realmente olhar para ela, até para ela não se repetir mais à frente, para aqueles fragmentos serem realmente uma fonte de alimentação para que aquilo tenha sido tido como uma aprendizagem e não como uma lição, porque nós muitas vezes temos esta sensação de bem feita, foi uma lição, mas o pai que vocês chamam, o pai de todos, Deus, o que for, realmente trouxe-nos aqui para nós andarmos ao chicote,
para que bem feita a lição, mas isto aqui, mas ele tem esse discernimento humano, nosso vingativo? Claro que não. É uma passagem, espera que nós aprendamos algo. Até é por isso que em várias passagens fala de mais depressa está comigo aquele que me pede perdão do que 99 justos. Aquele que se arrepende e que tenta fazer algo diferente na vida e que tenta melhorar a sua vida e que tenta se redimir e que percebe que não fez da melhor forma, é esse que vai ser salvo, não aquele que se diz justo. E que eu é que sei porque eu fiz desta maneira e porque o outro é sempre inferior às suas emoções. E assim, também eu gostava de terminar este episódio, que eu pensei que ia ser mais curto um bocadinho, para deixar esta pergunta convosco, que é: qual é o pedaço partido da vossa história que vocês estão a tentar varrer para o lixo? E isto aqui é válido, atenção, para qualquer idade. Porque estes dias também me disseram: Marta, há algumas coisas que tu tens debatido no teu podcast e eu já tenho 60 anos, eu já não há nada para trabalhar. E eu digo, se calhar até há, senão também não tenho ouvido o episódio. E nós ainda temos muita vida pela frente e há coisas que nós podemos sempre melhorar. Então esta pergunta é para toda a gente que estiver a ouvir, não se excluam pela idade ou pela sua condição ou pela sua formação. Então a pergunta novamente é: qual é o pedaço partido da tua história que andas a tentar varrer para o lixo e que se calhar é esse ressignificar que tu precisas para tu realmente avançares para o teu próximo nível? Como é que eu vou trazer aqui? Imaginem, há aqui por acaso, hoje recebi uma mensagem em áudio de uma pessoa muito querida que me falou aqui de posso dizer, episódio. Eu vou-vos trazer assim, tem um contexto, mas para vos trazer desta forma, que eu acho que o exemplo encaixa na perfeição. Vamos imaginar que vocês estão a construir uma casa nova, mas essa casa nova tem alguns móveis da casa antiga e até alguns desenhos que vêm com ela, que estão pendurados, ok? E vamos imaginar que esses desenhos pendurados, ou esses quadros, o que for, adereços, ainda vêm com a dor da casa antiga. Ou seja, eles ou têm que ser retirados para eu realmente poder estar na casa nova, ou tenho que olhar para eles e ressignificar. Ou seja, tenho que perceber o que é que aquilo me causou dor, porque senão o facto de eu estar numa casa nova, o facto de eu estar noutro local, não vai mudar nada, porque eu vou estar rodeada exatamente das mesmas dores ali comigo e não vou fazer a transição que tenho que fazer para o próximo nível, para estar realmente numa casa nova, num novo ambiente. Isto depois vai requerer de cada situação, mas imaginando que mudei de casa porque tinha que estar num outro trabalho e ficava mais perto do trabalho, mas eu vou com as situações antigas do antigo trabalho, então eu trago essa bagagem toda, eu não ressignifiquei essa bagagem e eu vou acabar por levar todo esse movimento para o novo. Então é como se eu estivesse ainda na antiga. Ok? Então é sobre isto, ressignificar esta dor, levar connosco os fragmentos, estes cestos, não é, cheios, é para que eles possam realmente ter um movimento na nossa vida, não para estagnar, que é totalmente diferente. Por isso, o versículo, e não sei quem é o carro que eu vi, mas já agora obrigada pelo versículo atrás no carro, fez-me pensar, ok, isto não é sobre o milagre, isto é o que acontece após o milagre, porque após o milagre é que continua a haver essa abundância e tu muitas das vezes queres ter acesso a um milagre para ter acesso àquilo, a essa abundância, a essa comida que tanto precisas, e esqueces-te que depois desse milagre ainda há muito mais caminho para andar. Não é só sobre chegar lá, é sobre continuar lá. É sobre ser forte, é sobre ser corajoso, é sobre ter paz no coração, é sobre fazer esse caminho, é sobre acreditar que existe esse caminho, é sobre acreditar que pode haver milagres na nossa vida, é sobre acreditar no processo e levar connosco esse processo, não deitar fora.
quando nós tentamos deitar fora, muitas vezes temos pessoas de 40, 50, 60 anos que tentaram deitar fora e a vida delas emocional está aqui presa a esse lugar, a essa dor que não conseguiram ressignificar, que não conseguiram olhar para ela e que muitas vezes se reproduz depois a nível familiar, nos filhos, nos netos, porque aquela pessoa não quis olhar para essa dor, não quis ressignificar, não quis mudar e vem aqui toda uma trajetória diferente. Então nós somos responsáveis pelo nosso caminho, sempre, por muito que nos doa, muito que às vezes não tenhamos coragem de admitir. E esta reflexão quero deixar-vos convosco. Um ótimo domingo, uma ótima semana, independentemente do dia. Fiquem em paz e até breve, até ao próximo episódio desta segunda temporada.